Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Sou enfermeira, sou casada e tenho 4 filhos. Logo que eu engravidei da minha primeira filha, da Júlia, eu tinha no meu coração a certeza de que eu queria um parto normal, porque enquanto enfermeira eu sabia dos benefícios que está reservado para aquelas mulheres que vivenciam essa experiência. Então eu queria passar pela experiência de um parto normal. E negociei com a minha obstetra que eu queria esperar o momento adequado, que a minha filha decidisse nascer, né, que não ia ser nada, nem não ia ser agendado um parto nem nada. E na ocasião eu estava sem convênio médico, então eu procurei um serviço público de saúde, um hospital escola. E quando eu completei 40 semanas de gestação, a minha obstetra achou por bem me internar para indução do trabalho de parto, porque, segundo ela, aquele momento seria o mais oportuno. E eu não questionei, porque não tinha experiência, não tinha muita informação acerca disso, e achei que tudo bem induzir o parto com 40 semanas, e assim eu fiz. Quando eu entrei no hospital, todos, por saberem que eu era enfermeira, né, enfim, e ter passado uma parte da minha formação naquele hospital, todos me acolheram muito bem, fui muito bem acolhida por grande parte da equipe, e eu percebia que eu tinha até uma assistência diferenciada em relação às outras mulheres, né? Tinha um pouco mais de atenção, de regalias em relação a isso. E aí, desde o início, deixaram com que o meu marido estivesse comigo. Então, ele, desde o início do trabalho de parto, da indução do trabalho de parto, ele ficou comigo todo o processo. E aí, quando eu já estava completando 7 horas do início da indução, aconteceu uma troca de plantão. E nessa troca de plantão eu não conhecia ninguém. Então ali eu me senti como qualquer outra mulher, né, que não tinha nenhuma regalia por estar dentro de um hospital, enfim, que conhecia algum funcionário, algo do tipo. E naquele momento, quando houve a troca de plantão, a primeira coisa que fizeram foi tirar o meu acompanhante e o acompanhante das outras mulheres que estavam no pré-parto coletivo comigo. Nesse pré-parto, a gente tinha os biombos, né, aquelas cortinas que individualizavam o leito. Elas abriram as cortinas e falaram que a partir daquele momento ninguém mais ficaria escondido atrás de cortina, porque naquele plantão elas não gostavam da cortina. Tiraram os maridos, dizendo que nenhum marido queria ver a outra mulher nua ou desnuda e invadir a privacidade da outra mulher. Então colocaram todos os acompanhantes do sexo masculino para fora. E no meu caso só tinham dois acompanhantes homens, então todos os 2 foram colocados para fora. E aí ficamos ali sozinhas, né, com toda a nossa intimidade e privacidade expostas, porque a gente estava ali no processo de início de trabalho de parto. Então as 2 ficaram expostas, né, de uma forma assim muito, muito cruel. E aquilo que mais me marcou, o que mais me doeu, foi que eu estava com meu marido, com meu acompanhante todo o processo. E naquele momento que eu mais precisava dele, me foi impedido esse direito. E naquele momento eu estava me sentindo tão vulnerável que, embora eu tivesse informação, embora eu soubesse que era um direito meu, eu não contestei. Eu só chorava e falava, por quê? Não é justo. Deixa ele ficar comigo. E elas diziam que não, que naquele plantão era assim. E aí, logo na sequência, como trocou o plantão, veio uma médica me examinar. E aí ela falou pra mim, quando ela me tocou, me expôs na frente da outra paciente, inclusive, foi um exame muito doloroso. Ela me machucou, rompeu a minha bolsa artificialmente. Eu tava com 4 centímetros de dilatação e ela rompeu, e ainda colocou um outro comprimido para indução do trabalho de parto. E aí ela falou pra mim, falou pra funcionária, nem se dirigiu a mim, né, em nenhum momento se apresentou como médica nem nada, nem falou quem ela era. Ela só virou pra auxiliar e falou, não, quer saber? Prepara pra cesárea, porque eu quero resolver isso agora. E na hora eu falei, mas eu não quero cesárea. E
E aí ela, ó, pode colocar que deu falha de indução, mas não falou comigo em nenhum momento. E naquele momento eu me senti um lixo, eu me senti um nada, porque eu não tava ali, era como se eu fosse invisível. Elas estavam conversando entre elas, falando a meu respeito, e em nenhum momento me questionaram, em nenhum momento me colocaram naquele processo de decisão. Eu fui totalmente alienada de todo o processo. E aí ela virou pra mim e falou assim, filhinha, vai lá, toma um banho bem direitinho, porque a gente já vai te preparar pra cesárea. E aí eu fui e eu já estava com contrações bem dolorosas. E aí eu fui pro banho e ela, vamos logo, vamos, sai logo desse banho. Eu falei, você pode esperar um pouco, porque tá doendo muito. Aí ela falou pra mim, ah, tá bom, você acha que eu tenho o resto do dia para ficar, o resto da noite pra ficar te esperando? E aí eu chorava, e aí eu vi naquele momento todos os meus sonhos, todas as minhas expectativas se esvaindo junto com aquela água do chuveiro, indo pro ralo abaixo. Eu me sentia como se toda a expectativa que eu tinha, toda a idealização do meu parto, do encontro com a minha filha, estava indo assim de ralo abaixo. Eu perguntava, e meu acompanhante? Cadê o meu acompanhante? E elas me diziam, na hora certa ele entra. E aí ela me mandou deitar pra ela me sondar, porque ela falou que ia ter que fazer a sondagem pra cesárea. E aí na hora que ela veio fazer esse procedimento, eu tava com uma lordose, uma dor na coluna muito absurda. E me colocaram numa maca estreita e me deitaram de barriga pra cima e eu nunca conseguia ficar naquela posição, porque era muito incômodo. E eu tava reclamando, e ela falou assim, é assim e pronto, e não reclama. E aí eu deitei naquela posição. Naquele momento a anestesista veio me entrevistar, né, que eles fazem algumas perguntas, e aí ela foi fazer o procedimento. Na hora que ela foi fazer a antisepsia, né, pra me sondar, ela passou a pinça com tanta força na minha vulva que me cortou com a pinça. E aí, como um movimento reflexo, eu fui fechar as pernas, porque doeu muito. E na hora que eu fiz isso, ela me deu uma cotovelada na minha coxa, que depois eu fiquei com hematoma durante dias. E eu chorava muito, eu falava... Aí a anestesista falando pra mim, naquele momento ela me perguntou qual que era a minha profissão. Eu falei, eu sou enfermeira. Aí ela me disse, então você entende, né, os procedimentos? Aí eu falei assim, não, porque eu fui formada para cuidar de gente, cuidar de seres humanos. E o tratamento que eu tô recebendo aqui, nenhum animal mereceria. E naquele momento, assim, eu só chorava e só via a hora, pedia pela hora de acabar com tudo aquilo. Não queria mais passar por aquele processo. E aí eles me deixaram naquela posição, naquela maca estreita, totalmente desconfortável, no corredor, praticamente nua, com um avental que, né, tava praticamente nua. E aí eu fiquei esperando a hora de me levarem para a sala de parto, naquela posição extremamente desconfortável e com uma contração atrás da outra, porque aí as contrações ficaram cada vez mais fortes, mais intensas, e eu chorando e pedindo para acabar tudo aquilo. E eu fiquei cerca de 3 horas nesse processo, aguardando a liberação da sala para eu entrar para fazer a cesárea. E aí no momento que eu entrei na sala, veio uma enfermeira e falou para mim, vamos, vai logo pra mesa, porque não pense que eu vou pegar no seu peso, eu não quero acabar com a minha coluna, olha o seu tamanho. Aí começou a me ofender porque eu estava gorda demais pra que ela colocasse a mão em mim. Enfim, foram sucessivas ofensas e humilhações e chacotas com todo o processo, com o parto da minha filha. O meu marido só entrou na sala, né, na hora do parto, depois que a minha barriga já estava toda aberta e na hora que a minha filha já estava sendo retirada de dentro de mim. Me deixaram assim, ele ficou poucos minutos, porque logo que ela nasceu eles deixaram ele olhar rapidinho e já tiraram ele da sala novamente. Então eu não tive nenhum contato com ele naquele processo todo. E aí depois eu fui para a sala de recuperação pós-anestésica e fiquei abandonada com a minha filha lá. Eu estava anestesiada, então eu não sentia a parte, né, de baixo das minhas pernas. E aí me deixaram com o avental amarrado, então eu não conseguia, a minha filha chorando, eu chamando, ninguém vinha me ver.
Aí eu tive que rasgar a camisola e colocar a minha mama por dentro do buraco do braço para que eu conseguisse amamentar a minha filha, para que eu conseguisse, sabendo da importância da amamentação, foi assim que eu consegui amamentar. Então, foi assim que acabou assim a história do meu primeiro parto, de uma maneira bem breve, né, com os relatos. Eu sofri todos os tipos de violências possíveis, né, de violência obstétrica, e foi um parto assim que me roubaram, né, a oportunidade de viver uma experiência transformadora, que eu acredito que deve ser isso, o parto. Me roubaram, enfim, tudo que eu tinha naquele momento de expectativa, de sonhos, de planos, me roubaram. Eu fui totalmente alijada disso. E aí eu saí de lá com a certeza de que a culpa era porque eu estava no Sistema Único de Saúde, porque eu estava no hospital público. Então a violência só tinha acontecido comigo porque eu estava no hospital público. Então quando saímos do hospital, eu lembro que a primeira coisa que fizemos naqueles primeiros dias em casa foi fazer um plano de saúde que desse acesso às melhores maternidades de São Paulo, para que a gente nunca mais vivesse aquela experiência, uma experiência parecida. Então meu marido fez questão de cotar o plano de saúde pelas melhores maternidades de São Paulo. E como sem planejamento, depois de 9 meses eu engravidei do meu segundo filho. E aí a primeira coisa que me via à cabeça era toda aquela experiência que eu tinha vivido recentemente no parto da minha primeira filha. E aquilo me causava um pânico absurdo, porque vinha à tona todas as memórias, tudo que tinha acontecido, todo o sofrimento, todas as lágrimas daquele processo, toda a dor, e eu não queria viver aquilo de novo. E aí a gente acionou um médico cesarista que me faria planejar todo o processo e que faria com que tudo acontecesse conforme o que a gente haveria acordado. E foi assim que foi, né? A gente começou a fazer o acompanhamento com esse médico, aí ele agendou o parto do meu filho para um dia que ele tinha vago na agenda, com 38 semanas, e aí eu questionei, bati o pé que eu não queria, porque era muito precoce, eu queria que deixasse mais uns dias. E aí depois de muita briga, ele abriu um lugar na agenda dele, ele tinha um lugar na agenda dele com 39 semanas. Ele falou, a partir disso eu não espero mais, porque eu vou viajar, se você quiser o parto comigo vai ser nessa data. E foi assim que eu fiz. Então eu internei bem cedo na maternidade, numa das melhores maternidades de São Paulo. E aí eu lembro que nesse contexto eu estava, né, com o cabelo escovado, estava maquiada, com todas as minhas malas prontas, né? Então a gente tinha pensado em tudo isso. E aí eu lembro que a gente ficou num quarto esperando a avaliação do anestesista. Então foi uma coisa muito mecânica, eu digo, e dentro dos conformes, né? E aí eu entrei para a sala de parto no horário planejado. Antes disso, uma coisa importante, a nutricionista veio até o nosso quarto, me visitou e perguntou qual que seria o prato que eu queria comer depois que eu tivesse o meu filho. E aí eu lembro que entre as opções tinha abadejo ao molho de alcaparras. E eu lembro que isso ficou muito marcado na minha memória, porque foi um prato que eu não conhecia, mas que parecia um nome muito chique, muito diferente. Aí meu marido falou, vamos pedir esse abadejo, acho que deve ser bom. E de fato foi, né? Era um peixe muito gostoso, muito saboroso, mas o gosto que eu fiquei daquela experiência foi muito diferente do abadejo. Eu fui para a sala de parto no horário marcado, o anestesista veio conversar comigo, e aí depois entrou o meu médico, que muito pouco falou comigo, ficou lá organizando todas as coisas. E aí eu sei que essa é a última memória que eu tenho do meu parto, porque o anestesista me sedou de uma forma que eu dormi por 9 horas depois do meu parto. Eu não vi o meu filho. A memória que eu tenho desse dia, desse encontro, foi uma cegonha trazendo meu filho e despejando em cima da maternidade.
E aí eu sei que todo mundo conheceu, que todo mundo viu o vídeo dele e fizeram a gentileza de gravar para me mostrar. Porque foi isso que eu conheci do meu filho nas primeiras horas de vida. Porque depois disso eu fui para uma recuperação pós-anestésica e fiquei horas dormindo, não conseguia ficar acordada. Provavelmente o anestesista usou alguma droga amnésica no processo que me tirou qualquer lembrança, qualquer memória daquele processo. E aí quando eu cheguei no quarto, eu tinha uma TV enorme de frente com a minha cama, e eu via o meu filho por uma TV. E aí eu pedia, mas eu quero meu filho aqui comigo, ele tá chorando muito, eu não posso pegar ele nos meus braços, eu quero meu filho. E aí me falaram que não podia, porque o pediatra ainda tinha que passar a visita, que não podiam liberar pro quarto. Eu falei, mas ele não tá com fome, eu não posso dar o meu peito pra ele. Não se preocupe, mãezinha, porque o seu filho está muito bem alimentado, não precisa se preocupar com isso. Eu falei, mas eu quero meu filho, eu quero estar com ele nos meus braços, eu quero dar o peito pra ele. Falaram, fica tranquila, aproveita para descansar, você não vai ter essa oportunidade quando você estiver em casa. Então descansa, mãezinha, aproveita e descansa, o seu filho está muito bem cuidado. Eu falei, mas ele está sozinho, ele está chorando, olha como ele chora. E falaram, mas tá tudo bem com ele, pode acreditar, tá tudo bem. E aí eu fiquei esses dias de internação, uma hotelaria fantástica, provando de pratos que eu nem consigo me lembrar o nome, mas não tive contato nenhum com meu filho. E aí parece que a violência não é tão presente, né? Porque todos me trataram com muita educação, com muita cortesia, com muita erudição até, eu digo, que a equipe era impecável no trato, diferente da minha primeira experiência, mas eu confesso que eu me senti muito mais violentada, porque me foi tirada a experiência e eu tenho certeza que isso impactou fortemente no vínculo com o meu filho. Meu filho não teve contato pele a pele comigo, meu filho não foi amamentado nas primeiras horas de vida. Quem dirá, no primeiro dia ele não foi amamentado. Enfim, eu vivi duas experiências muito violentas, embora muito diferentes uma da outra. E como, né, não há mal que dure para sempre, eu engravidei. Depois que eu ganhei o Vinícius, eu decidi que eu não queria mais engravidar, nunca mais, que eu não queria mais ter filhos, porque eu já tinha um casal, enfim, né, não ia mais, pra que mais, né, mais uma experiência dessas. Que aí eu vi que a violência ela não estava restrita ao espaço público nem ao espaço privado, era uma coisa que era uma constante, né, em todos os cenários de parto. Acho que todos os cenários seriam do mesmo jeito. Mesmo na melhor maternidade de São Paulo, eu tive uma experiência ainda mais brutal do que no hospital escola público de São Paulo também. E aí, eis que depois de 4 anos, eu engravidei novamente. E aí começou o meu desespero, né? E agora? O que vai ser dessa vez? Outra cesárea agendada, outro cenário desse. E aí eu tive a oportunidade de entrar em contato com pessoas que me ajudaram muito, pessoas que me ajudaram a acessar um mundo de informações que eu não tinha acesso antes, que eu nunca tinha tido acesso. E uma pessoa em particular olhou nos meus olhos e me disse, você pode parir. E eu falei, eu tenho 2 cesáreas, como que eu posso parir? Você pode. E essa pessoa fez eu acreditar que era possível, que esse meu corpo, ele não era defeituoso, como tantas vezes eu ouvi. E eu acreditei que isso era possível, e vivi a minha gestação
me enchendo de informações, buscando com uma sede, como uma criança que descobre o mundo. Eu estava descobrindo esse mundo da obstetrícia, do parto humanizado, enfim. E aí consegui uma equipe que me assistiu em todo o processo e eu quis um parto domiciliar. Só que eu confesso que aquela ideia de que meu corpo era defeituoso estava muito incrustado na minha cabeça. Eu achava que eu não ia ter condições de parir porque eu era gorda, porque eu tinha 2 cesáreas anteriores, porque eu não tinha um corpo ideal, atlético, enfim, eu colocava muitas coisas na minha cabeça que eram pensamentos limitantes mesmo, que eram pensamentos que reforçavam essa ideia que nos vendem, né, de que o corpo não sabe funcionar, que o nosso corpo não sabe parir. Só que eu comecei a sentir, eu lembro que quando eu comecei a sentir as primeiras contrações, eu estava com os meus 2 filhos e aí eles fizeram um vídeo de despedida da irmã que estava na barriga, fizeram a despedida da barriga, a gente dançou, brincou bastante. E aí eu percebi que as contrações, que meu corpo estava dando sinais diferentes, que era algo que eu nunca tinha sentido antes. E aí eu lembro que eu fui tomar um banho demorado e eu caí de joelhos e agradecia muito a Deus, que eu falei, meu Deus do céu, eu tô sentindo isso mesmo. Meu corpo funciona. Eu por um tempo acreditei que ele não funcionasse, que ele tinha nascido com algum defeito. E aí eu vi que ele funcionava, que ele estava me dando sinais de que alguma coisa diferente estava acontecendo. E aí foram 12 horas longas de trabalho de parto intenso, com contrações fortíssimas, e que naquele momento eu fiquei muito out, eu falo, né? Eu não estava com muita percepção consciente do meu corpo, então eu dormia muito. Eu fiquei na água muito tempo, então eu fiquei na banheira, fiquei fazendo exercícios com uma equipe maravilhosa que me acolheu, que me respeitou, que me encorajava, que falava a todo instante, você é capaz, você vai conseguir, mesmo quando eu dizia, eu não vou dar conta, não aguento mais. E a equipe estava ali, as parteiras maravilhosas me falando, você consegue, vamos, não desiste. E aí, depois de 12 longas horas de trabalho de parto, eis que o meu corpo expeliu a minha filha, que eu pari a minha filha. E naquele momento que eu encontrei com a Luísa, e vi a Luísa nos meus braços, eu olhava para minha parteira e falava, eu consegui, eu não acredito, eu consegui. E nós duas chorávamos muito, porque eu olhava pra cara dela e falava, gente, eu não acreditava. E só quando eu consegui parir que eu falei, meu Deus, eu consigo mesmo. Olha, o meu corpo, ele pode parir, eu sei parir. E aí foi naquele momento que eu acredito que aconteceram todas as desconstruções e a cura dos 2 outros partos. Foi quando eu vi o poder do meu corpo, eu vi que meu corpo tinha condição disso. E aí foi uma experiência linda, maravilhosa, de sentir ali o poder do meu corpo, de sentir a minha filha no meu colo, de abraçá-la, de cheirá-la, de estar ali com os meus familiares, meu marido, os meus outros filhos, a minha mãe, as parteiras que tinham história comigo, eram amigas, enfim, foi uma experiência linda. E aí, parto vicia, né? Aí depois de 1 ano e 2 anos, quase 1 ano e 9 meses, eu engravidei de novo. E aí engravidei do João, que é o meu filho mais novo. E aí foi tudo tão diferente, porque eu já sabia que meu corpo não era defeituoso, eu já acreditava no poder que ele tinha. Então isso não foi uma questão para mim durante todo o processo. Eu sabia, eu sei parir, simples assim. E aí minha gestação foi muito tranquila, graças a Deus não tive nenhum tipo de comorbidade, de complicação. E aí o João chegou, eu comecei a sentir os sinais do trabalho de parto, eu estava no meio de um processo do meu doutorado, estava encaminhando o meu projeto de doutorado para o comitê de ética e estava assim,
sentindo umas contrações bem leves, espaçadas, então estava num processo tranquilo, achava que ainda ia demorar, né? Eu tinha experiência de 12 horas sofrida de trabalho de parto, então não achei que seria tão simples assim. E aí comecei com umas contrações leves, e aí eu comecei a fazer exercício. A minha irmã, que é parteira hoje, estava junto comigo e fazia massagem, dava chazinho, e aí estava ali comigo, eu comendo, escrevendo, então eu estava tocando a minha vida. E aí quando foi a noitinha daquele dia, as contrações começaram a ritmar. E aí foi nesse momento que eu liguei para minha amiga, a minha irmã ligou para minha amiga e para a parteira, e elas trataram de chegar em casa. E aí a coisa aconteceu tão rápido que quando elas chegaram, o processo já estava bem encaminhado, eu já estava com contrações já bem intensas, ritmadas, e já estava na fase final do trabalho de parto, mal sabia eu. E aí quando a parteira chegou e veio auscultar o coração do João, ele já estava bem, já embaixo, né, já estava centralizado, ou seja, já estava já num processo de final de trabalho de parto. E aí foi quando eu pedi para ir para a água, para a banheira, né, e aí eu entrei na piscina. E ali passaram-se alguns minutos, eu não consigo precisar o tempo, mas foi pouco tempo, o João nasceu. Eu sei que de trabalho de parto foram 3 horas e meia apenas. E ele nasceu lindamente, da mesma forma respeitosa, digna da primeira vez, né, com a Luísa. Então eu estava cercada de pessoas que eu amo muito, pessoas que são muito caras para mim, pessoas que me encorajavam, que me respeitavam. E que marcam assim, né, a minha vida, a minha história. E aí o João veio para os meus braços, ficou ali no meu colinho durante um tempo, enquanto a gente recebia os cuidados, e aquele momento foi só nosso. Então eu acho que, eu tenho certeza que eu vivi 2 experiências de parto respeitosas, dignas, que todas as mulheres deviam ter acesso, que foram curas para as minhas 2 primeiras experiências de parto. Então, eu falo hoje que eu estou realizada, estou plena e luto e milito, né? Ativista nesse sentido de conseguir expandir esse acesso para o máximo de mulheres possível, né? Para que todas as mulheres tenham direito e condição de experimentar um parto transformador, um parto respeitoso, digno, como foram os meus 2 últimos partos, né? E como eu tenho no meu corpo as marcas da violência e as marcas do afeto, do carinho e do respeito, eu acho que eu consigo falar com propriedade das 2 experiências e militar por uma delas. Então, essa é a minha história e essa é a minha bandeira. Não a violência obstétrica contra a mulher. É isso. Quer acabar com a gente, né? Não é? Eu choro toda vez, né? Isso porque eu já ouvi essa história 1 milhão de vezes. Não é? E eu choro todas elas. Nossa, mas toda vez contar também, eu não consigo ainda não chorar quando eu conto isso. Eu choro todas elas.